Bom dia, sou do grupo da Yasmin. Hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança organizacional e os tipos de liderança nas gestões organizacionais. Antes da gente começar, gostaria de fazer um breve resumo, só para que fique mais fácil o acompanhamento do artigo e o entendimento da nossa apresentação. Bom, analisando as mudanças, tanto sociais quanto culturais nas organizações, nota-se o impacto direto no mercado de trabalho e também no conceito de liderança organizacional. As lideranças organizacionais, os líderes, eles têm, tanto quanto gestões diferentes, têm também lideranças diferentes, metodologias diferentes, visões variadas. Esse artigo, ele contempla exatamente isso, as variadas gestões, as variadas lideranças, como cada uma se aplica, qual que é o resultado de cada uma e por que ela é necessária. Bom, a liderança possui um papel importante no processo de mudanças tecnológicas, sociais e culturais nas organizações. O líder precisa ter basicamente 3 atitudes importantes que são capazes de manter a sua organização em conformidade. São elas tomar decisão, negociar e formar equipe. A primeira consiste em o líder saber resolver conflitos e situações nas quais ele precisa tomar decisões que podem ser de forma autocrática, democrática ou consensual. A segunda consiste na negociação, em negociar. O líder precisa a todo momento negociar. Cada interação que ele realiza, seja interações pequenas ou grandes, ele está negociando e ele precisa juntamente conseguir resolver conflitos a partir da negociação. Conflitos como divergências de opinião, divergências morais, éticas, e ele também precisa saber negociar recursos, sejam recursos financeiros ou recursos de tempo, por exemplo. A terceira atitude, muito importante, é o líder saber liderar uma equipe, ele saber influenciar pessoas, influenciá-las a ponto de que elas possam ter comprometimento, alinhamento e comunicação na organização. Bom, segundo Hampton, ele definiu a liderança como um processo interpessoal de influenciar grupos ou subordinados ao cumprimento de objetivos, sejam eles organizacionais ou sociais. É basicamente o que eu acabei de citar, que o líder precisa ter esse processo de influenciar, saber influenciar a sua equipe, saber influenciar o seu grupo ou os seus subordinados, fazendo com que eles se comprometam aos objetivos da organização. É basicamente esse o papel da liderança. Bom dia, conceituando liderança. Liderança é a capacidade de gerenciar um grupo de pessoas em prol de objetivos, de resultados, de transformar uma verdadeira equipe realmente. E além do mais, o conceito de liderança é diferente para alguns autores. Alguns autores estabelecem que liderança é a capacidade de influência de um indivíduo pode exercer sobre outro indivíduo ou até mesmo uma equipe. E além do mais, os gestores antigamente tinham uma postura muito diferente de atualmente. Isso porque antigamente eles estavam preocupados apenas com o lucro, eram autoritários, eram distantes dos funcionários. E atualmente não pode se preocupar com apenas o lucro, a preocupação com o bem-estar e a satisfação da equipe da empresa e com os funcionários é essencial. Até porque os funcionários, eles são literalmente muito importante a participação deles numa empresa. Isso porque eles são os chamados colaboradores, a alma do negócio. São eles que podem sugerir ideias, sugerir sugestões, fazer críticas, até mesmo comentários e tudo mais. Então, a liderança ela é necessária e essencial para a organização humana, principalmente para as empresas. Igual foi falado, um administrador ele precisa conhecer a motivação humana, ele precisa conhecer as ferramentas dos gestores que vão auxiliar o líder, ele precisa conhecer também esses gestores, ele precisa ter um conhecimento amplo de tudo. E além do mais, a principal ferramenta de gestão das pessoas é o aprendizado contínuo, que direciona o líder ao aprendizado organizacional, que traz consigo a capacidade de promover a educação, o desenvolvimento, que tem que uma alta qualidade, um serviço de alta qualidade, tem que transmitir informações tanto para o ambiente interno quanto para o ambiente externo. E além do mais, a participação dos colaboradores nessa etapa é essencial. O líder ele deve ser o gestor de pessoas, ele que serve como base, como referência e como influência e de exemplo para os colaboradores e os outros indivíduos da empresa. E além do mais, ele vê o mundo como realmente é.
e não como cada um gostaria que fosse. Então, seu papel faz lidar com parâmetros da sociedade, do cotidiano. Ele tem que agir sem ilusões, ver os limites, ter uma relativa de paciência para especulações. E, além do mais, um líder ele tem que agir sempre com persuasão, que é o carisma, que é o conhecimento, a sensibilidade, é o convencimento, e não pelo poder. Isso porque quando você age com persuasão, as coisas fluem muito melhor do que pelo poder. Porque a partir da hora que você age pelo poder, as pessoas vão fazer as coisas por causa da sua posição social, por obrigação. E a partir da hora que você faz por persuasão, já é por boa vontade, por bem-estar, por sensibilidade, carisma e tudo mais. Então, quando você entende liderança, é essencial que você consiga saber também os conceitos e consiga entender sobre o poder e sua legitimidade. Bom dia, gente. Meu nome é Samira, todo mundo sabe, enfim. Eu vou falar sobre a parte de se tornando um líder eficaz no século XXI. Primeiro, eu vou ler só uma partezinha do que fala nesse trecho do artigo e aí eu vou apresentar a ideia principal. Bom, conforme sugere o Currículo em 2003, o papel de um líder no século XXI não é gerenciar a mudança, mas sim criar o próprio futuro dentro do panorama que está modificando em um conceito que ele determina como liderar a mudança. A outra característica dessa época que estamos vivendo é o que podemos denominar de universalização da mudança, o que significa que praticamente ninguém escapará de seus próprios impactos. Os líderes em todos os níveis hierárquicos precisam estar à frente de mudança e fazê-la acontecer. Espera-se de um líder a capacidade de atuar nos cenários nos quais a convivência de ordem e do caos se faz sentir. Que possamos ser múltiplas habilidades, tanto na natureza comportamental quanto técnica, que, ancoradas em valores e atitudes, lhe permite lidar adequadamente com a ambiguidade. Isso vergará em 1999. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ideias principais desse trecho. Eles querem mais que você seja um líder eficaz. Como você poderia ser? Tendo um membro de equipe, né, deve-se garantir o respeito dos colegas de trabalho em pelo menos 3 áreas cobertas por essa habilidade crítica. No caso, você tem que ter mais ou menos 3 áreas para você seguir para ser um líder eficaz. O primeiro é o consciente de conhecimento, que é que você vai ter que respeitar a qualificação e comprovar o bom senso em áreas relevantes para a meta do grupo. No caso, você tem que respeitar também os seus membros para vocês conseguirem atingir aquela meta estabelecida pela empresa, né? O segundo é o consciente de habilidades, que é onde você indica que você pode ter considerações pelos colegas e que as metas deles têm tanto valor quanto as suas. Você não pode se colocar só que as suas metas estão em prioridade, mas sim no grupo geral. E a terceira é o consciente de iniciativa, que indica que você desempenhará as atividades que ajudam o grupo a alcançar de fato a meta. Então, como eu falei no 2, você vai ter que ajudar as pessoas do seu grupo em si, para todo mundo chegar a uma meta e bater, né? Ter o mesmo objetivo. Não só pensar em você. Aí assim você estaria conseguindo ser um líder eficaz. Vou estar falando um pouco sobre liderança e a identificação nas organizações. Antes de começar, eu gostaria de ler esse trechinho, né, que está no artigo, e eu acho que vai ser bom a gente falar antes sobre ele. Identificar é reconhecer, eu sou, é demonstrar afinidade, atração, de que resulta um processo de internalização, eu acredito, e de incorporação de crenças, valores, atitudes, num processo de emulação. Ashford e Mael, 1989. O que isso quer dizer? O líder, ele precisa internalizar essa crença nas pessoas. As pessoas precisam acreditar no líder, acreditar que o que ele está falando é certo. Não porque ele acha ou porque ele ouviu, mas porque ele sabe.
como diz aqui, né? Em outras palavras, o eu vou sendo moldado pelas interações vividas. E a identificação vai ocorrendo quando a crença das pessoas no líder se torna autorreferenciada e autodefinida, quando o indivíduo integra a crença sobre o líder em sua própria identidade, por via da afinidade ou da emulação. O que isso quer dizer, né? É aquele momento em que você acredita no líder, né? Você coloca fé nele. Por exemplo, quando acontece algum problema e o líder apresenta uma solução, você acredita naquela solução. Não porque ele é inteligente demais, mas porque você acredita nele naquela posição de liderança. Você sabe que aquilo que ele está dizendo é certo. Não por qualquer motivo em bom, mas por ele ser um líder, por ele ter essa identificação. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre os tipos de liderança. Bom, como a gente sabe, né, o líder, ele é uma parte fundamental dentro da empresa, já que ele é responsável por tomar as decisões que vão nortear todas as ações, né, mais importantes que acontecem ali dentro. Então, qual que é o segredo para ser um bom líder? Bom, o segredo de um bom administrador é a capacidade de se adaptar, a adaptabilidade. Por quê? Porque a empresa, né, como na nossa vida, ela passa por diversos períodos, por diversos contextos, e esses períodos, esses contextos, eles exigem formas de trabalhar, ações diferentes. Então, em determinado momento, a minha empresa ela exige, né, um líder mais motivador, que vai motivar os seus funcionários, né, a sua criatividade, novas ideias. Tem momentos que a empresa precisa de um líder mais autoritário, né, mais pulso firme. Então, o segredo de uma boa administração é essa capacidade de se adaptar. Existem diversos tipos de líderes que aplicam, né, as suas formas de acordo com a exigência, com o contexto que a empresa vive. O primeiro tipo de líder que a gente tem é o líder motivador. O líder motivador, ele é aquele líder que está sempre motivando os membros da sua equipe, da sua empresa, né? Ele apela para o lado sentimental, para o lado emocional, faz as pessoas muitas vezes descobrirem capacidades que nem elas mesmas sabiam que detinham. Então ele apela muito para esse lado emocional e muitas vezes dá muito certo, porque as pessoas se sentem confiantes, né? Se sentem dispostas, se sentem capazes. Bom, o outro tipo de líder que existe é o líder liberal. O líder liberal é aquele líder que dá completa liberdade para os membros da sua empresa, né? Eles sempre vão tomando as decisões ali, de acordo com suas opiniões, e o líder, ele vem só quando surge algum problema. Quando surge algum problema, ele vem e tenta apaziguar aquilo, tenta resolver aquele problema. Só que nesse tipo de liderança, o líder tem que tomar muito cuidado. Por quê? Para os membros da sua empresa, eles não deixarem de acreditar que exista um líder e forem tomando decisões ali, né, sem um líder fixo para analisar elas, e isso pode gerar problemas muito graves. Outro tipo de líder que a gente tem é o líder democrático. O líder democrático é aquele que os membros da empresa, eles participam sempre das decisões. Então, o pessoal, né, que compõe a equipe, que compõe o time, ele sabe que tem autonomia, ele sabe que a decisão dele importa e que tudo que for decidido dentro daquela empresa conta com a presença, conta com a opinião dele. Só que nesse tipo de liderança também tem que se tomar muito cuidado, porque às vezes entra uma nova pessoa ali dentro da equipe que não conhece dos dilemas, né, da dinâmica daquele grupo, e às vezes ela fica perdida ali ou não tem sua opinião expressa, isso deixa de ser uma forma democrática. Outro tipo de liderança que a gente tem é a autocrática. A autocrática, ela já é completamente diferente da liderança, né, do tipo de líder democrático. Na liderança autocrática, só o líder toma as decisões. Ele não leva em consideração o que nenhum membro da equipe dele acha, é só a decisão dele que importa. E esse tipo de liderança, ele pode dar certo em alguns setores, em algumas empresas, mas principalmente em empresas que exigem, né, que os membros
tenham criatividade, né, que exponham suas ideias e tal, e isso seja fundamental para o funcionamento da empresa, isso acaba não dando certo, esse tipo de liderança não dá certo. Existe um outro tipo de líder também, que é o líder coach, né, se eu não me engano pronuncia assim, que é aquele líder que ele está sempre preocupado com o desempenho pessoal da sua equipe, ele está sempre procurando o melhor desempenho de todo mundo possível, né? Ele tem em sua mente muito bem estabelecido o objetivo que ele quer alcançar, ele pretende preparar, né, futuros líderes ali que vão substituí-lo mais à frente, então ele conta sempre com isso. Tem um líder técnico também, que é aquele líder que ele tem muito conhecimento técnico, né, como o nome já diz. E aí, nesse tipo de liderança, o líder tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque como ele tem muito conhecimento técnico, ele sabe de muita coisa, as pessoas acabam indo muito fazendo sempre o que ele está falando. E isso tira um pouco a questão da criatividade, que é essencial para os membros da empresa. E aí, essa criatividade fica um pouco podada e pode gerar alguns problemas. Existe um tipo de líder também, que é o líder carismático. É aquele que está sempre preocupado com a fidelidade dos membros da sua equipe, né, que está sempre preocupado com isso. E, normalmente, esse tipo de líder, ele não tem um conhecimento técnico, né? Então, ele vai muito por essa parte da carisma mesmo. E aí, podem ocorrer alguns problemas nesse tipo de liderança, como, por exemplo, como ele é muito motivado pela carisma, às vezes ele sente que a sua equipe ali, né, não está se sentindo muito bem, não está indo muito de encontro com aquele carisma, né, com aquela fidelidade que o líder quer proporcionar, e isso pode acabar gerando um pouco de problema, o líder pode se ver desmotivado, isso pode gerar problemas dentro da empresa. Ok? Bom, um outro tipo de líder que existe é o líder servidor. O líder servidor, ele está sempre preocupado em analisar quais as dificuldades que os membros da sua equipe têm, né, os problemas que elas acham que existem ali dentro da empresa e o que elas acham que precisa ser melhorado. E esse tipo de líder, né, ele tem que ser muito humilde e deixar muito de lado o seu ego, porque muitas vezes, quando ele for analisar os problemas, né, através dos funcionários, dos membros da sua equipe, ele pode até descobrir falhas que são dele. Então, é um tipo de liderança em que o líder tem que deixar de lado o seu ego. Bom, agora a gente vai fazer uma conclusão, né? Tendo em vista tudo que a gente leu, que a gente estudou, que a gente conseguiu interpretar através da leitura do artigo, a gente chega, né, à seguinte conclusão, isso também é exposto na conclusão do artigo, que um bom líder, né, ele sempre tem que estar disposto a melhorar, a identificar problemas dentro da sua empresa, a se capacitar, a fazer cursos, a estudar, a estar sempre disposto a adaptar-se, como eu já disse, né, anteriormente. Como diria o pensador Dr. King, né, sonhe alto. E um grande empresário, para que ele tenha sucesso, ele tem que sonhar alto, ele tem que se adaptar, ele tem que estudar, ele tem que melhorar, ele tem que estar sempre alerta, sempre apto a prestar atenção no seu time para promover o melhor trabalho possível ali e cada vez mais sucesso e prosperidade. Bom, esse foi o nosso trabalho. Todas nós esperamos que vocês tenham gostado e nós desejamos um bom dia para todos.